Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz o Insight, um projeto onde a gente fala o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E hoje, especificamente, é a edição especial do podcast Faixa Preta, onde a gente vai receber uma convidada muito especial, direto da Paraíba, direto de São Paulo. Ela meio que se divide em 10, tá em um lugar, daqui a pouco tá no outro, e ela vai falar um pouquinho para vocês sobre a experiência dela dentro das nossas formações, beleza? Então vamos esperar ela entrar aí para convidá-la, dividir tela. Já começa a conversar, tá? Então fica até o final, porque realmente muitas chaves vão virar na sua cabeça hoje. Grande Cleo, você me escuta? Escuto, boa noite. Muito boa noite. Se áudio tá tudo ok aí, pessoal que tá assistindo, por favor. Eita, caiu. Pessoal que tá assistindo, dá um legalzinho se o áudio estiver ok aí nos comentários, tá? Vou convidar a Cleo de novo porque a Cleo caiu. Quem sabe faz ao vivo, pessoal. É assim mesmo, viu? Vamos lá que no final vai valer a pena. Mandei o convite novamente. Vamos ver se... E aí agora? Agora sim, Áudio ok? Áudio ok por aí? áudio ok. Maravilha. Então vamos começar. Tentar seguir o roteiro, mas se não seguir, não tem problema nenhum. É bom que os insights vão vindo e a gente vai fazendo o processo crescer. Primeiro, obrigado pela disponibilidade, né? A gente sabe como é sua correria aí, Cleo. É sempre importante quando vocês têm essa disponibilidade para conversar um pouquinho, para tornar cada vez mais real o que é que está acontecendo e que às vezes, quando a gente conta as histórias, as pessoas ficam meio que incrédulas, né? Então a gente vai tentar transparecer aí o que a gente está fazendo atualmente. Clarear para o pessoal aí que está assistindo que definitivamente Cleo é um ponto fora da curva. Então não é porque a Cleo vai falar as coisas que ela vai falar que você vai ter o mesmo resultado que a Cleo, tá? É preciso ter muita raça para conseguir ter esses resultados. Mas a Cleo vai abrir meio que uma luz no fim do túnel para você que é fisioterapeuta e tá meio que estagnado na profissão, tá? Primeiro ponto, Cleo, me conta quem é você, qual é a sua história, por que que você escolheu a fisioterapia e por que que você escolheu se especializar em dor, especificamente. Bom, sou Cleo, em breve aí a completar 42 anos, mãe de 3 filhos, dona de uma clínica aí de fisioterapia e pilates, né? E minha mãe sempre foi uma meta para mim como fisioterapeuta, né? Minha mãe sempre sofreu com hérnia de disco. Na época eu morava em São Paulo, minha mãe é uma pessoa sofrendo com... Sua mãe tinha hernia de disco, aí cortou o áudio. Já tinha feito várias infiltrações e sempre voltava com dor, né? Fez tratamentos caros e nunca ficou boa. Até que um dia eu vim morar na Paraíba, graças a Deus, bem preparada, tratei minha mãe e hoje, graças a Deus, ela está bem e sabe, mais importante, sabe o que fazer quando uma crise de dor aparece na vida dela. Ela já sabe se virar sozinha, não precisa mais de mim, né? Maravilha. Então, a motivação para ser fisioterapeuta, basicamente, foi a história de sofrimento de sua mãe com um problema clássico que a gente enfrenta no dia a dia, né? Uma história muito parecida com a minha, que assisti desde os, sei lá, 7 anos de idade, minha mãe reclamar de dor, ter diagnóstico de fibromialgia, tomar vários remédios e nada, até decidir me especializar e gerenciar o quadro dela com a ajuda de outros profissionais, claro. E hoje ela também conquistou autonomia. Massa, Cleo. É, conta um pouquinho como é que eu apareci para você, como foi que você me conheceu. Bom, eu já venho me especializando em coluna já desde que saí da faculdade, em 2013, e de lá para
para cá, a minha meta é sempre ser melhor, né? Sempre entregar o melhor para o meu paciente. Sempre tem algo que a gente tem a aprender, seja em um curso, seja com outro profissional mais experiente na área, né? E desde lá venho procurando me especializar e aprender cada vez mais sobre coluna. Fiz outros cursos de coluna também e conheci outras através dessas amigas fizeram um curso comigo, vi que elas estavam fazendo o seu curso e eu fui ficando curiosa e através do Instagram e indicação delas que eu te conheci. E massa, é também muito parecido com muitos alunos, né? A gente sabe que hoje no mercado tem vários cursos online, várias mentorias, e algumas dessas mentorias grandes, né? Com mais de 4.000 alunos. E aí eu também tive esse conhecimento com outras alunas que tinha um grupinho de alunos assim que estavam conversando sobre mim dentro desses programas e despertou essa curiosidade em vários outros colegas. Isso é muito legal, né? Mas assim, eu provavelmente tenho passado na rede social de vocês com anúncios, outras vezes com alguns stories convidativos para meus programas. E eu queria saber o que é que fez você tomar a decisão de entrar. O que é que você viu que, pô, mas se eu já tenho essa formação de coluna aqui, para que eu vou fazer outra? O que é que você viu que motivou você a clicar no botão de compra? Vi que você, no seu tratamento, você acompanhava esse paciente por mais tempo, né? Não era só dores, você não trata dor aguda, você trata dor crônica e o que aparece muito para mim desses pacientes também, né? Pacientes com dores crônicas, que foge um pouquinho, que fugiu um pouquinho do meu atendimento e isso foi me deixando curiosa porque era uma coisa que não era muito a minha realidade. A minha realidade era muito coluna, 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 né? E eu pude conhecer um leque mais aberto, né? Não só coluna, mas extremidades também. Massa. Então, assim, se a gente pudesse definir o motivo que te fez comprar, a gente vê aí que você tinha um excelente manejo das dores agudas e ficava curiosa para manejar dores crônicas. E você se instigou com o tempo de acompanhamento que eu fazia com meus pacientes, que era definitivamente mais prolongado do que os casos de agudos, né? Então, meio que despertou essa curiosidade. Pô, o que que esse cara faz com tanto tempo de tratamento? Né? Basicamente isso. Isso. Um motivo bastante comum também. Massa. Agora sim, uma vez, hoje você é mentorada, hoje você já está no segundo ciclo de mentoria, já renovou o BXpert por mais um ano. Então não foi só fazer o curso e tchau, vou embora. Você realmente permaneceu, veio para o evento presencial, agregou bastante. Mas agora eu queria que você tentasse esquecer o que eu lhe apresentei de conhecimento e me falasse mais ou menos como era a sua abordagem antes de ter acesso ao programa do BXpert. O que é que você fazia e definitivamente com o BXpert o que é que mudou na sua prática clínica? E aí, Cleo, por que que eu pergunto isso? Porque às vezes os colegas, até os próprios alunos, até os próprios colegas de mentoria, eles percebem que fizeram cursos, que havia um grande arsenal teórico, mas que quando se lidavam na frente do paciente, aquele arsenal teórico meio que não era implementado na prática clínica. Então, por isso que eu te pergunto para ter essa diferença antes do BXpert e depois do BXpert. Antes do BEPS, do BEXPER, parece que faltava alguma coisa, né? Então, tinha muito. Eu vendia fisioterapia por sessão, né? Não era um plano de tratamento. Uhum. E sempre estava faltando a continuidade daquele tratamento, né? Que a gente não consegue resolver um problema de anos em duas, três sessões, né? E definir o prognóstico e o tempo de tratamento era algo muito difícil.
que hoje se tornou mais fácil depois do BiExpert. Diagnóstico e plano de tratamento. Pronto. Sensação de que faltava alguma coisa no manejo. A venda mudou, né? Fisioterapia era por sessão individualizada, agora em plano de tratamento. E a definição do prognóstico. Cléo, fala para os colegas qual é a importância de você traçar o prognóstico para seu paciente. No tete-a-tete da consulta, você falar para ele, seu prognóstico é tal. O que que você percebe que os pacientes têm dito para você quando você passa essa segurança do prognóstico? O paciente, além de saber o que ele tem, ele quer saber quanto tempo ele vai ficar bom, né? Isso é uma ansiedade da maioria dos pacientes. Com quanto tempo eu vou ficar bom, né? E a gente aprende no curso, no seu curso, que ele tem um tempo e que isso não vai depender só do meu trabalho, vai depender de outros fatores e de até mesmo de outros profissionais, né? Às vezes um médico, às vezes de um nutricionista, às vezes de um psicólogo, né? Não pode, porque a dor ela é multifatorial, né? Não é só a questão do movimento em si, tem outros aspectos que também influenciam na dor. Então, isso me fez abrir um leque e tirar um pouquinho da minha responsabilidade e explicar para o paciente que muitas coisas não dependem só do meu trabalho, que ele tem que fazer a parte dele e que às vezes vai precisar do acompanhamento de outro profissional, né? Massa, é importante você falar isso, Cléo, porque a gente já presenciou situações, né, como na Hot City 3, de um nível de autocobrança exagerado de alguns alunos, inclusive uma das alunas que eram expoentes dentro do nosso grupo, e a gente viu como a autocobrança faz com que a gente erre a tomada de decisão clínica. Então, essa divisão da responsabilidade que você relatou é muito importante para o fisioterapeuta perceber isso. Porque eu não sei se acontecia com você, mas comigo, basicamente, antes de ter esse conhecimento, eu ficava o tempo todo, meu Deus, o que é que tá faltando? Onde que eu tô errando? Né? Aí depois que eu tive acesso, pô, peraí, eu não tô errando em nada aqui, não. Tá faltando isso e aquilo. Isso é que o paciente não faz, aquilo é que o outro profissional que tem que fazer. E aí meio que você toma a decisão de uma forma mais leve, né? Então isso é Exatamente. muito importante mesmo. É, e, Cleo, o que é que você tem percebido o que é que você tem tido maior dificuldade, assim, para desmistificar as crenças dos pacientes relacionados à dor crônica? Tipo, antes do BeExpert e depois do curso. O que é que você viu que mudou, que você tinha que dificuldade antes e como é que você está fazendo agora? A educação em dor, para mim, era uma coisa muito difícil, né? Eu não sabia explicar para o paciente qual era a parte dele no tratamento. Eu sabia que eu tinha que fazer a minha parte eu fazia muito bem feita. E como que eu ia explicar para o paciente a parte dele? O grau de importância dele fazer a parte dele também em casa. Ele não poderia jogar a responsabilidade somente em mim, né? Então, para mim, depois do curso, isso ficou muito mais claro. A educação em dor, né? A gente educar o paciente a lidar com a dor dele e o que ele tem que fazer quando a dor aparecer. Então, hoje, depois do curso, eu consigo passar isso melhor para os meus pacientes, né? A importância deles saberem o que fazer, mesmo estando longe, não precisa só de mim, eles conseguem ter a autonomia do autotratamento. Você acha que a comunicação mudou depois do curso para conseguir isso Sim, aí? com certeza. E aí você poderia dar um exemplo, Cléo, de um caso que você tem acompanhado, claro, sem identificar o paciente, em que você tem aplicado essas ferramentas de comunicação e que tenha ganho, assim, tanto de resultado clínico como de adesão ao seu tratamento. Por que que eu pergunto isso? Porque recentemente a gente conversou e você falou, né, do seu resultado e falou de uma forma de venda que você tem feito, onde você acompanha o paciente por determinado tempo e o paciente já sai dali para o Pilates. Né? Você poderia dar um exemplo de como você está fazendo isso agora? Bom, o paciente passa na consulta e a gente conversa, né? E eu falo para ele do grau da importância da parte dele no tratamento.
porque o tratamento dele vai seguir de acordo com as recomendações dadas. Então, se ele segue todas as recomendações que eu passo para ele, fica muito mais fácil de eu tirar ele ali daquele quadro agudo, né? Às vezes precisa de um acompanhamento maior, mas se ele fizer tudo certinho dentro daquele espaço combinado, fica muito mais fácil passar ele para o Pilates. E por que que eu falo isso, Cléo? Porque é uma dificuldade comum de fisioterapeutas que a gente recebe muito aluno no curso que tem estúdio de Pilates. E aí a dificuldade do aluno é como eu me torno o especialista que meu estúdio precisa para quando o paciente estiver em crise, ele, vou desmarcar o Pilates. Vou sair do Pilates momentaneamente para procurar tal profissional. E nessa brincadeira, quando você para apresentar o serviço, o paciente faz um cálculo matemático. Então, se eu fizer a consulta especializada, eu vou fazer 8 sessões em 2 meses, vai sair muito mais caro do que se eu fizer 2 meses de Pilates, onde eu vou fazer as mesmas, vamos dizer assim, 2 vezes por semana, vou fazer 8 sessões em um mês, vou pagar muito mais barato e vou estar com um profissional mais vezes. Só que às vezes não é do Pilates que o cara precisa inicialmente, né? Como é que você tem feito isso aí no seu estúdio, na sua clínica? Como é que você tem desmistificado essa ideia para bloquear meio que esse cálculo matemático que o paciente faz? Bom, a gente tem que separar o joio do trigo, né? Isso. O paciente com dor, ele tem dificuldade para sentar, para levantar. Como é que ele vai fazer um exercício lá no estúdio de Pilates? Que a gente está movimentando e trocando de aparelho o tempo inteiro. Então, o paciente primeiro passa pela físio, onde eu recupero todas as funções dele para ele ir para o Pilates. Ficou mudo, Cléo, ficou mudo. Aí agora. Passa pela físio, aí recupera todas as funções dele, aí ficou mudo. Isso. Aí, quando o paciente está bem, livre e completo e sem dor, fazendo todos os movimentos ativo e sem dor, é que ele vai para o Pilates. E aí a gente sai daqui da fisioterapia especializada, onde a gente realiza os exercícios específicos e a gente dá continuidade no Pilates clínico. Então, eu já sei quais são os exercícios específicos que ele precisa, que o corpo dele já se adaptou, já realiza muito bem, e eu dou continuidade dele lá no Pilates. Né? O meu Pilates não é aquele Pilates que bota o paciente de cabeça para baixo, não. Então, o meu Pilates é um Pilates onde um paciente ele vive, acorda bem sem dor e ele consegue trabalhar, consegue brincar, pegar o filho no colo, trabalhar sem sentir dor. Então, é a continuidade da físio, né? Então, ele vai precisar passar pela físio, que, como dizem aí, o porquê que é mais caro, né? Porque eu preciso controlar a dor dele, né? Devolver a função e botar ele e devolver ele ao esporte. Então, são todas as etapas que ele passa aqui dentro para depois estar fazendo a manutenção dele com o Pilates lá fora. Então, esse é o diferencial. E aí, dois pontos cruciais, Cléo, é que você, quando faz o tratamento especializado antes do Pilates, você permite que no Pilates o paciente é, realmente possa explorar todo o repertório que o Pilates dispõe de movimentação para ter toda aquela contrologia que o Pilates prega, todos os benefícios que o Pilates tem. Se o cara simplesmente escolhe, o Pilates é mais barato, eu quero começar pelo Pilates, não quero fazer especializada, não. Ele não vai aproveitar o repertório e por mais que você saiba o que tem que fazer individualmente, você não está só com ele. Você está com outro paciente dando o mesmo grau de atenção. Não tem como a gente se dividir em 10, em 3, em 5. Então, fico alerta aí para o pessoal da Paraíba que está procurando aí um Pilates, como a Cléo falou, clínico. Não é qualquer Pilates. Não é o Pilates que você... E aí nada contra Neopilates, Acrobat Pilates e todas essas variações do Pilates que tem no mercado. Não tenho nada contra. Porque porque isso depende do que o profissional prescreve. Se o, se o cara está travado numa crise de coluna e vai para o Pilates porque o ortopedista falou que é bom e no Pilates não tem uma Cleo da vida, ele vai entrar lá, vai fazer uma série de extensão no Cadillac, no Reformer, uma flexão dentro da Sherry, por aí vai. E às vezes esses movimentos não são adequados para o paciente.
Então, por isso que é muito diferente você fazer um Pilates aleatório de um Pilates clínico, como a Cleo falou. Então, isso é importante demais. Agora eu vou tentar enveredar para uma área de desenvolvimento até pessoal, tá? E aí o que você puder falar, você fala, o que não puder, não tem problema nenhum, tá? Cleo, quando a gente faz. A gente não vê tanto isso no BeExpert, porque o BeExpert é simplesmente clicou no botão, comprou. Mas na mentoria a gente vê muito isso, porque é uma objeção comum da galera que quer entrar para a mentoria, a questão do tempo. E aí você contou sua história aí, você é mãe de 3 filhos, você é esposa, você é empresária, você é fisioterapeuta assistencial e provavelmente você é gestora também, porque não tem como fazer tudo isso sem ser uma boa gestora. Você se subdivide entre o BeExpert, a mentoria, a pós-endor do Einstein. Então, assim, o que é que eu falo? O que é que você diria para as pessoas que falam, pô, eu não tenho tempo porque eu sou mãe de 2 e me divido em 1000, como é que eu vou estudar? Né? Porque essa é uma barreira muito grande para o pessoal se desenvolver. Como é que você está lidando com isso? Com acertos e erros na realidade nua e crua aí da sua prática clínica? Uma das minhas primeiras aulas no Albert Einstein foi como dividir suas tarefas, para você poder dar conta de tudo, né? E foi uma aula muito importante para mim. Então, hoje eu consigo acordar cedo, vou fazer meu exercício físico. Primeiro eu vou cuidar de mim, para depois cuidar dos meus pacientes, né? Então, eu acordo cedo, vou fazer minha atividade física. Comecei a correr agora recentemente Show. e volto para casa, algumas crianças e deixo na escola, depois vou para o Pilates, na parte de um período da manhã eu estou no Pilates, pego as crianças na escola, almoço junto com os meus filhos, aí às 14 horas estou lá, começando na fisioterapia e à noite eu tenho aula, toda segunda noite eu tenho aula da pós, né, do Albert Einstein. Nas quinta-feiras está separada para mentoria. Estou fazendo inglês também, Uau! porque tem muito artigo científico que a maioria está em inglês, e quando você tem um domínio dessa língua, fica muito mais fácil algumas coisas. Isso aí. Tem alguns vídeos que são passados em inglês, então você, poxa vida, tá faltando mais alguma coisa. Então, claro, tudo tem que ter sua hora, né? Hoje eu estou bem sobrecarregada, com uma agenda bem cheia, mas estou conseguindo lidar porque eu determino. Então, ó, nessa hora eu separo para isso. Né? Essa hora é a hora do meu inglês, eu não vou marcar ninguém. Essa hora é a hora da minha mentoria, não coloca paciente para mim, então eu vou estar aqui. Essa hora é a hora de levar meus filhos no funcional, então eu vou levar meus filhos para o funcional. E assim a gente consegue, não digo abraçar o mundo com as duas mãos, mas fazer tornar aquilo valioso para mim e a companhia dos meus filhos, e fazer o que eu gosto, continuar estudando e aprimorando meus conhecimentos. Ou seja, resumo da ópera: organização e prioridade, Quem né? quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Porque Desculpa tem um monte. é justamente o que eu falo para todos eles que têm essa objeção, porque os exatos desafios que você tem para se dividir em 3, 4, 5 papéis são os exatos motivos que você precisa para se desenvolver. Porque você foca na pós, você foca na mentoria, você foca no tempo de qualidade com seus filhos, e isso é justamente o motivo para você se desenvolver, para você poder ter tempo, para você aumentar um pouquinho o preço de sua consulta, liberar um horário para poder ter tempo para assistir o inglês. Porque o inglês vai fazer com que você traduz os artigos científicos com eficiência e já aplique a melhor conduta para o seu paciente, valorizando o seu serviço. E quanto mais qualidade você presta, mais tempo você tem. E você decide onde você vai organizar seu tempo. Então, às vezes, alguns profissionais ficam meio que atabalhoados com todas essas questões, justamente por falta de organização. Aí é muito fácil olhar para um profissional desse e falar, mas você tem TDAH. Pô, você tem TDAH ou você é desorganizado?
Você tem TDAH ou você não seta num post-it as 3 primeiras tarefas que você precisa fazer no dia seguinte? E aí, isso que você faz é crucial, e eu diria que o mais importante de tudo é que você simplesmente acorda e cuida de você. Se você não cuidasse de si, nada disso estaria acontecendo. Além de cuidar de você, você valida o que você prega, que é um estilo de vida saudável, uma rotina de exercício, de atividade física. Porque às vezes os profissionais se esquecem da sua própria saúde e querem pregar a saúde para os seus clientes. Aí qual a credibilidade que você vai ter para, ó, você vai ter que fazer esse exercício 4 vezes a semana, 2 vezes no dia. O paciente vai olhar para você e vai falar, ok, e vai voltar na semana seguinte e vai dizer que ele não fez. Que ele não está vendo exemplo em você. Então, e isso também, eu acredito, que vende muito o seu serviço, né? Isso aí é fundamental. As minhas alunas falam, como é que você consegue? Eu falei, ué, eu acordo mais cedo e vou. É o único horário que eu tenho e eu preciso disso. Então, a sensação de bem-estar, né, de saúde, fica muito mais. Quando a gente está bem, a gente fica trabalho melhor ainda, né? Então, a gente consegue entregar um resultado melhor. Então, eu não abro mão do meu momento. Correr Exatamente. e fazer a minha atividade física é extrema. E eu vendo isso, eu vendo saúde, né? Não tem como não fazer. Como é que eu vou explicar para o meu paciente se ele fizer, ele vai ter obtenção dos resultados, né? E outra coisa também que eu falo, Cléo, é que às vezes o colega não parou para se atentar no que ele está dando atenção. Pegar o celular de um colega desse e falar, vamos ver seu tempo de exposição à tela por dia. Você vê 4, 6 horas de tempo de exposição à tela rolando feed de Instagram. Hoje Android e o iOS, eles dão o tempo de tela por aplicativo. Ah, mas eu não estava na rede social, não, eu estava trabalhando. Aí você vê lá, Facebook, Instagram, 2 horas e por aí. Se você tirar 1 hora de tempo de tela todos os dias do seu celular para focar no que tem que ser feito, você vai ter muito mais qualidade. Isso aí é importante demais. Chegando para finalização, Cléo, o que é que você. Assim, você tem 1 ano de BExpert, renovou agora, vai fazer mais 1 ano. Você teve 6 meses de mentoria, renovou agora, tem mais 6 meses. Então a gente pode dizer aí que você vai ficar no programa aí por no mínimo 2 anos. O que é que você pode falar de resultado, de crescimento, ou clínico ou financeiro, em números ou em porcentagem, do que você vem vivendo depois que você entrou no programa? Bom, graças a Deus eu tenho obtido ótimos resultados. Eu não consigo fazer tudo 100%, né? Sempre vai ficar uma lacuna faltando. Então, a parte de divulgação do meu serviço fica faltando algumas coisas, mas o boca a boca dos pacientes que estão em tratamento comigo faz a minha agenda lotar o tempo inteiro. Então, assim, eu não fico uma semana sem fazer uma nova avaliação, eu não fico uma semana sem ter alguém na minha agenda. Tem sempre alguém procurando vaga e horário, né? Hoje teve um paciente que disse, só vai me atender sábado. Se alguém desmarcar, eu atendo antes, né? A briga é essa. Lista de espera para o Pilates, lista de espera na fisioterapia, graças a Deus. E financeiramente, eu posso te falar, não vou te falar com exatos números, mas antigamente eu tinha só o Pilates como fonte de renda, né? E hoje eu tenho o Pilates e a fisioterapia, né? Então eu já tenho duas fontes de renda e acho que eu posso dizer que eu dobrei o meu faturamento, meu faturamento, estou muito satisfeita. A agenda do Pilates está cheia, graças a Deus, estou com listas de espera. E na fisioterapia, toda semana não falta paciente novo para mim fazer avaliação e iniciar um plano de tratamento. Então, isso para mim é muito bom, né? Porque eu era vista só como Cleo do Pilates. E hoje não, hoje eu sou vista depois do seu curso, eu sou vista como Cleo, a fisioterapeuta especialista em coluna, a fisioterapeuta que está se especializando em dor, né? Então, isso tudo soma muito, aumentou muito a minha visibilidade, a minha autoridade, né? Com os desafios
do Be Expert, e que eu tô ali na luta, na tartaruguinha, mas estou Sim, fazendo, é sim. porque a minha mãe tem que estar aqui para mim trabalhar sábado e domingo, então, para gravar, porque ainda tem que ter um dia certo para gravar, né? Então, eu tenho que liberar a babá e minha mãe tem que vir para eu poder gravar meus vídeos e continuar fazendo meu desafio. Então, assim, não estou com a velocidade que muitos que não teria a minha demanda têm, mas eu continuo seguindo firme e forte e É, obtendo grandes e excelentes resultados, graças a Deus e à sua ajuda. graças a Deus, amém. Que prospere cada vez mais, Cleo. E assim, o que a Cleo fala aí, pessoal, é porque eu fico realmente no pé delas, e todos eles, quase todos, né? Os que deixam eu ficar no pé, eu fico. Dentro do programa, né, do BeExpert, a gente tem alguns desafios, e esses desafios são 3 ciclos que duram 4 meses no BeExpert, né? Quando ela sobe para a mentoria, ela ganha mais um ciclo que vai durar aí 5 meses, 6 meses, quer dizer. E aí, pessoal, a Cleo falou dos resultados dela aí, sem completar os desafios. Então, eu sempre provoco eles dizendo assim: imagina se tu fizesse isso. Imagina se tu encarasse o desafio como um paciente pagante e fechasse no ciclo certinho o que é que poderia acontecer se só fazendo isso já está acontecendo, né? E aí eu sempre bato na tecla que nós somos inimigos da zona de conforto. Por quê? Porque a gente acredita que se a gente não está crescendo, a gente está descendo. Porque a gente acredita fortemente que a estabilidade não existe. Porque, por mais que você continue ganhando a mesma coisa, o dobro de faturamento, a inflação está fazendo tudo ficar mais caro. Então, pode ser os mesmos 20 mil, pode ser os mesmos 30 mil, pode ser os mesmos 15 mil, mas os 15 mil já não compram a mesma coisa com o passar do tempo. Então, a estabilidade não existe mesmo. E quando você para pensar nessa ótica, você coloca como prioridade fazer. E eu vejo, eu olho no Instagram e o perfil dela mudou absurdamente desde que ela entrou, porque você vê mais vídeos, você vê mais conteúdo. Você vai olhar a rede social da Cleo hoje, você encontra um vídeo sobre ombro, você encontra um vídeo sobre cervical, você encontra um vídeo sobre joelho, você encontra um vídeo para incentivar você a ter adesão ao tratamento. Então, basicamente, quem está sofrendo e passa no Instagram da Cleo, vê a Cleo falando do problema que a pessoa está vivendo. E isso gera desejo de compra, né? E é por isso que ela fica com lista de espera no Pilates, na fisioterapia. Por isso que ela dobrou o faturamento. E, claro, é todo o arsenal que ela já tinha antes de entrar no nosso programa, né, pessoal? Então, vou reforçar o que eu disse no início da live. A Cleo é um ponto fora da curva. Como ela bem falou aí, se ela não tivesse a demanda que ela tem hoje, ela teria muito mais tempo para fazer o que tem que ser feito, verdade. Mas eu acredito também, Cleo, que você está tendo esse resultado justamente porque você tem essa demanda. Você tem esse resultado porque você é uma boa mãe, porque você é uma boa esposa, porque você é uma boa estudante. Porque hoje a gente acredita que não tem como separar o profissional do pessoal. E quando a gente para investigar, faz mentorias individuais, tenta conversar no privado com vocês sobre o que é que está acontecendo, a gente vê que as barreiras que vocês julgam ser intransponíveis para se desenvolver profissionalmente estão na esfera pessoal bloqueando vocês. E aí não tem como a gente não entrar, não tem como a gente não incentivar a fazer terapia, não tem como a gente não colocar um outro aluno como exemplo, porque não é sobre comparação, né? A Cleo sabe que a gente tem um colega que está tipo com resultado estratosférico. E, cara, a realidade dele é completamente diferente. A gente nunca vai comparar a Joana com ele, a Larissa com ele, não vai comparar. A gente vai usar ele como ferramenta de inspiração. Como eu faço para chegar nesse patamar? Né? Então, isso aí é extremamente importante. E a última agora, Cleo, a penúltima, quer dizer, com todo esse resultado que você teve ao longo desse ano de BeExpert, mesmo assim, você não ficou satisfeito e subiu para a mentoria. E aí alguns alunos falam assim: pô, por que eu vou subir para a mentoria se já tem tanta coisa ali no BeExpert? Então, o que fez você dar esse passo a mais? Porque a mentoria, na época que você comprou, era infinitamente mais. O valor era infinitamente mais alto do que o BeExpert. E mesmo assim você deu esse passo. O que você viu? Por que você entrou e quando entrou, o que você viu de diferente lá? Você é diferente, Caio. Você entrega muito.
Você entrega muito e quem tem curiosidade, quem tem sede de conhecimento, acaba despertando isso, né? O que que ele tem algo a mais, que ele já entregou muito lá no BX, o que que ele tem mais nessa mentoria? Então, eu sou muito curiosa e me deslumbrei, vamos dizer assim, me deslumbrei com o tanto que você entrega, com o tanto que você pega no nosso pé. Eu gosto daquele que fica no pé, que vamos, que puxa, você consegue, eu consegui, você consegue também. As aulas são magníficas. Você é um cara muito inteligente, surreal, fora da curva também. E tem coisa muito lá na mentoria que precisa participar, a gente precisa estar ali sendo puxado, incentivado o tempo inteiro para chegar onde a gente cheguei. Eu cheguei onde eu cheguei graças a você. Nem completei metade do que eu deveria, né? Já renovei o BX e já renovei a mentoria de novo, porque eu não quero perder esse contato, né? Tem uma frase muito interessante que, não sei quem é o autor, mas diz: você é a meta dos 5 pessoas que você está com elas, né? Que você anda com elas. Então, eu quero estar no meio de pessoas grandes e que gostam de estudar, que gostam de trazer o melhor para o seu paciente. Você é um deles, que eu não quero perder contato. Você é um gigante Amém. e eu tenho certeza que eu estando ao seu lado, eu vou crescer cada vez mais. Amém. Obrigadão pelas palavras, Cleo. Ave Maria, a recíproca é verdadeira. E como você vê aí nos comentários, né? A mais nova mamãe do grupo. Sensacional, você é um exemplo para nós, Cleo. Aí é minha mãe falando para Deus te abençoar grandemente. E um comentário aqui de Nea Queiroz, que um médico me indicou para fazer tratamento, mas não deu tempo, fez a cirurgia. Espero que você esteja bem e faça o seu pós-operatório, tá? Então, assim, finalizando, Cleo, o que é que você teria aí de considerações finais para você falar para os colegas que a gente está na Black Friday aí, né? Desde a semana passada de outubro e a gente vai na Black Friday até dia 29 de novembro, que é a última sexta-feira do mês. Então, a gente está com um desconto cavalar para os dois programas. E qual que seria as considerações finais que você teria para falar para esses fisioterapeutas que ainda estão na dúvida, que vão lá na página, olham o mim, o que que você falaria para eles, Cléo? Não percam tempo, tempo vale ouro, o custo vale muito mais do que está sendo cobrado agora. Satisfação garantida e o retorno é garantido também. Então, vale a pena cada investimento. Vale a pena cada investimento, não me arrependo de nada. Eu tenho muita coisa para aprender ainda, mas tenho certeza que o Caio tem muito a ensinar. O curso é muito valioso. E aí, mais uma vez, né, agradecer aí sua disponibilidade, Cléo, agradecer as palavras, que você prospere cada vez mais, que a parte do desafio que você não fez, você faça, e puxão de orelha ao vivo aí. Como você bem falou, que você não completou nem metade do processo e já teve esse resultado. Como você bem falou, sua renda era só do Pilates, agora é de fisioterapia especializada. O dobro de faturamento não é para qualquer um, mesmo só fazendo metade, o que você aplicou já foi suficiente, não é à toa, ninguém cresce assim sem esforço, né? E como a gente está falando aqui no podcast Faixa Preta, a declaração básica que eu tenho para vocês é que todos os convidados dessa sessão do podcast já bateram 18K de faturamento no mês, que é a faixa preta da formação BXpert, né? Você entra na formação BXpert com a meta de faturar 10 através de 10 vendas de 1.000 ou 5 vendas de 2.000. E você vê que muitos alunos faturam muito mais do que isso, né? Então, mas o importante, assim, que eu teria como consideração final para vocês que estão assistindo, ou que vão ver a reprise, ou estão ouvindo aí no Spotify agora, é que o dinheiro é só consequência. Se você vai entrar para ganhar dinheiro ou para crescer financeiramente, você não vai ter resultado. Não à toa, de 408 alunos que a gente tem agora, a gente tem documentado 38 que bateram 18K. Então, 18K, menos de 10% deles bateram. Mas quando você olha quem são esses 10%, todos são referências em sua região. Todos fizeram ou em parte ou completaram o desafio.
Então, não é para qualquer um. Se você realmente é comprometido e aceita um professor que realmente puxa a sua orelha, você vem para cá. Agora, se você não sabe lidar bem com pressão, entende tudo como o lado pessoal, leva tudo como coração para o coração, não é o curso para você. Eu não vou ver você fazendo alguma coisa que não tem evidência e não vou chamar você no privado e falar, olha, isso, isso e isso, você já assistiu tal aula? Eu não vou ver e vou me omitir como muitos colegas fazem. Eu faço questão que o selo de qualidade do BXpert seja realmente propagado, né? Então, acho que é isso. Cléo, tem mais alguma coisa para acrescentar? Curso valiosíssimo, tudo comprovado cientificamente. Caio sabe muito, estudo muito, tem muito a agregar, muito a ensinar. Façam o curso que vocês não vão se arrepender. Maravilha, Obrigada, Cléo. Caio. Gratidão pela disponibilidade. Tamo junto e até a próxima aí, viu? Tchau, Um tchau. abraço.